Olá, gente. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas que você vai assistir, mas a vozinha de sono é quem acabou de acordar para conseguir gravar logo esse folhear e deixar de falar que vai fazer e não fazer, né? Esse aqui, olha só, para vocês verem que a gente pode usar qualquer caderno, o que importa é a técnica, né? É o método que a gente vai empregar. Esse aqui é desses cadernos bem simples da marca Tilibra. Geralmente eu compro ela, é mais fácil, né, de localizar. E a gente vê aqui, olha, que a gramatura, né, para quem não sabe, inclusive, né, é uma forma da gente identificar quais que são esses detalhes técnicos, né, da folha, do caderno, enfim. E aqui a gente vê, olha, né, da contracapa, e como que foi, então, as folhas internas, olha, papel offset de 50 gramas por metro quadrado. Então, ela é bem mais fina do que normalmente eu uso por aqui, que eu uso a partir de 80, mas que eu prefiro mesmo é 90 ou 100 gramas, mais, né, seria o dobro do papel. Isso quer dizer que ele é mais fininho, olha, é quase transparentinho, mas tá tudo bem se a gente tiver cuidado e atenção com qual vai ser o suporte que a gente vai escrever. No meu caso, eu usei uma canetinha, deixa eu até conferir, foi essa canetinha aqui cinza, ela é da marca Bismarck, então deu tudo certo, não passou pro outro lado. Então vamos lá ver o que a gente fez. Bem simples, olha, até anotei, eu gosto de anotar para não esquecer, esse caderno aqui custou R$ 4,90 e eu nem usei todo ele. O que aconteceu? A gente viajou para Viçosa para ir participar de um festival de jazz music que tem lá, que eu já trabalhei muitos anos. Chegando lá, eu descobri que eu ia fazer aquela minha prova de suficiência na segunda-feira. Então, o meu caderno de estudo não estava lá. Inclusive, eu quero ver depois se eu acho ele, mostro para vocês como que eu estava estudando com ele. Mas ele não foi, então eu precisei fazer de alguma forma para conseguir realizar, né? Então é isso aqui, eu peguei de novo, que eu já tinha no meu tablet o programa, né, de ensino da disciplina, então eu já estava estudando, e aí a professora me mandou um e-mail colocando quais que eram as referências que a gente precisava estudar. E aí eu fui checar que o plano de ensino que eu tinha estava exatamente igual, as referências, inclusive na ordem do que o que ela mandou por e-mail. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse plano e fui entender quais que são, né, os objetivos, a ementa. Isso geralmente vem, faz parte, né, da estrutura de um plano de ensino que a professora entrega no primeiro dia de aula, principalmente da graduação, da pós-graduação, né, no ensino superior. Então, é legal você deixar de capa, de abertura do seu caderno, e isso já tá nos outros, não sei se vocês já perceberam, depois vocês dão uma olhadinha aqui no folhear dos meus cadernos da faculdade, sempre tem uma página para anotar do meu jeito, né? Então, bem sintetizado aquilo que é entregue em sala de aula. Então, eu coloquei quais são os objetivos, né? Então, compreender as metodologias de ensino, instrumentalizar para a regência, desenvolver projetos de ensino. E aí, aqui eu já identifiquei que talvez o foco que ia ser dessa prova seria as metodologias de ensino, já que a gente não teria esse momento de regência em sala, porque era um exame de suficiência, né? E aí na ementa, né, ela coloca, então, como se fossem 3 unidades, que são 3 esferas que a gente identificou aqui também, né? Que é a parte da teoria, que é a metodologia, a parte da prática mesmo, então, como que você vai implementar isso que você estudou e como que você vai realizar essa forma, né? Mais do que você estar em sala e assistir, como que você vai se organizar para poder fazer essa regência em sala, que seria esses projetos de ensino após a pesquisa de campo, né? E a monitoria. Então, a ementa, né? O espaço escolar, ensino de história, papel dos professores, tecnologias, livro didático e ensino de história de novo. E aí, nisso, eu já identifiquei que esses seriam 5 grandes temas, porque esse aqui repetiu no ensino de história. Então, além de eu sumarizar aquilo que estava escrito, eu ainda reduzi ainda mais para conseguir entender, para compreender. Eu vou pegar ali o tablet para a gente poder fazer o comparativo. Só para vocês verem geralmente como que é feito, como que é entregue, né, o documento e como que eu fui resumindo, mas basicamente foi isso. Eu fui ver o que era importante, fui escrevendo com as minhas próprias palavras e depois eu percebi que ainda dava para focar mais em algumas questões, né, em alguns conceitos do que em tudo. Então foi isso que eu fiz. Aqui, ó, localizei. Então, é isso aqui, geralmente, não sei se vai dar pra vocês verem também amareladinho, mas vem, né, da universidade, o programa de ensino. Então, aqui, ó, os objetivos, tá vendo? Então, ele veio 4 linhas
escritas e eu resumi dessa forma aqui, né? Achei que era mais interessante para eu conseguir perceber. Aqui na ementa também, tá vendo? Aí eu passei pra cá também e aí eu identifiquei que isso aqui era uma das partes mais importantes, que inclusive eu marquei aqui diferente, né? Faz parte do ementa, mas eu coloquei isso, olha, até em letra maiúscula, porque eu identifiquei que era muito importante aqui, né? Então a pesquisa de campo em escolas com atividades de análise e discussão acerca da prática educacional e uso de materiais didáticos. E foi exatamente isso que ela perguntou nesse nosso exame de suficiência, que seria formas, né, de inovar a prática de ensino a partir de fontes, né, de materiais. Como que a gente poderia fazer aquilo para deixar o ensino, né, mais atrativo, que chegasse a mais pessoas. Aqui vem as avaliações e vem então quais que são esses textos. Eu fui destacando aqui só os títulos para eu conseguir me localizar facilmente. Mais de 18 textos, eu consegui ler 16. Eu já tinha lido alguns deles, todos os textos estão aqui, ó. Eu tinha conseguido, todos não, tem 2 ou 3 que não estão aqui porque não tinha formato PDF, formato digital. Como eu tava lá em Viçosa, eu aproveitei e já imprimi os textos, eu tô com eles aqui, ó. Inclusive fácil, que eu li também. Inclusive teve um desses que eu super usei, que bom que eu consegui imprimir a tempo, né? Então todos aqui né, escritos e editados e detalhados, porque né, tem que fazer sentido pra gente. Então é isso, já é uma super dica você pegar isso, né, qual que é essa sugestão. Se o professor ou a professora não te entregar, você pode procurar no site da sua instituição sobre as ementas das disciplinas, né, o programa analítico, e você vai ter uma dica do que deve ser cobrado, qual vai ser o foco, porque a gente lê textos de muitas e muitas páginas, é difícil da gente concentrar o que lá não é que é mais importante, mas o que vai ser cobrado. Então aqui é uma boa pista, é uma boa dica, inclusive nos editais de concurso público, eu tenho feito isso também. E aqui eu deixei, né, então, identificar o que vai ser pedido, qual que é a ênfase, qual que é o foco, e por aí vai. Aqui eu coloquei como se fosse um resuminho da forma como que a gente vai ver daqui pra frente. Então, o sobrenome e o nome do autor, da autora que escreveu, o ano que aquilo foi feito, né, que foi publicado, qual que é o título, quais que são as palavras-chave, se o texto tem palavra-chave, né? Porque às vezes ele não tem, se for um capítulo de livro não vai ter. Qual que é a estrutura do texto, então como que ele é dividido, né? Se tem aquelas partes, vou dar um exemplo aqui. Esse aqui, por exemplo, ele não tem palavra-chave, é um capítulo de um livro. Deixa eu ver se ele tem partes. Ele tem, ó, e aí que eu faço, a primeira coisa que eu vejo, eu dou uma olhada na estrutura do texto e vou marcando quais que são esses subtópicos. Então, seriam esses, quando a gente muda, né, o conteúdo, como se fosse uma parte do capítulo mesmo, do livro, né? Então, aí eu sempre marco de uma outra cor, então aqui disputas em torno do que ensinar, então geralmente tem uma introdução, tá vendo? Tem as outras partes. E aí eu gosto de marcar aqui para justamente eu conseguir identificar mais facilmente na hora que tem essa quebra do texto. Aqui as notas e depois as referências bibliográficas. E é isso que eu tô chamando de estrutura do texto, que eu vou anotar aqui, porque isso inclusive já vai dando pistas, já vai dando dicas de quais que são as partes importantes, né? Porque se ele dividiu o texto nessas partes, quer dizer que elas têm ou um igual peso ou que elas são interessantes. Se tem resumo, eu também apresento, ou às vezes eu escrevo com a minha própria fala, e se tem algum trecho, alguma coisa relevante, eu vim aqui e anotava também. Lembrando que eu tive pouquíssimo tempo, eu tive um final de semana no meio do festival de blues, então não consegui fazer 100%, mas foi suficiente, foi satisfatório para conseguir fazer esse exame, né, de suficiência. Então, aqui é o primeiro deles. Então, o sobrenome, o nome, sobrenome e nome, que eram 2 autores, o ano, o título. E aí, pelo próprio título, já dá para identificar quais que são as palavras-chave. Às vezes isso acontece, mas nem sempre. Então, ensino de história era o primeiro, o segundo era produção de materiais didáticos e o terceiro, formação de professores. Como eu faço só para mim, vocês veem que eu vou resumindo muito algumas palavras. Por exemplo, eu nunca vou escrever professor, professora, eu vou escrever prof. Educação, geralmente eu vou colocar edu, porque para mim faz sentido, vai ser só para mim mesmo, então eu não vou perder
tanto tempo, né, escrevendo isso. Então aqui, né, a estrutura do texto, então só para vocês identificarem, histórias em disputa, o mercado dos livros didáticos, percurso histórico das licenciaturas, o papel do professor e o ensino de história. Então vem aqui a partir do resumo que é apresentado, eu resumo mais ainda para identificar qual que é o objetivo daquele texto, que se o autor ou a autora não escreveu, a gente tem que identificar, mas geralmente, para uma boa escrita acadêmica, em algum momento a gente tem que colocar qual que é o nosso problema de pesquisa e qual que é o objetivo daquele texto. Nesse caso, ele discute a produção de material didático de história, né, de ensino de história, e faz uma breve análise do mercado editorial, aliado, né, às vendas do PNLD, que é o Parâmetros Nacionais do Livro Didático, e levanta questões sobre o processo e a formação de professores. Esse é a foco do texto. E aí é que eu fui colocando, né, algumas coisas que me chamaram a atenção. Então, essa ideia de que há muitas pesquisas, mas pouco aplicação no ensino, a necessidade, né, de você ensinar história para gerar uma capacidade crítica, para aumentar essa problematização dos discursos que nos são apresentados o tempo todo e o entendimento de múltiplas temporalidades. Por isso o rolê, né, do fazer histórico. Então tem muito conteúdo aqui, né, só com uma paginazinha para ter nada. Aqui uma intervenção da minha filha. De novo a gente vai vendo isso. Então, quem escreveu, o ano, o título, a estrutura, quais que são os objetivos e isso que foi me interessando. Aqui, nesse caso, eu tinha lido um texto e depois eu achei uma outra versão e eu vi que elas não eram tão parecidas assim. Então, eu deixei marcado só para eu identificar. Por exemplo, né? Aqui tá falando assim, por que ensinar história hoje? Significado de cidadania nos parâmetros curriculares nacionais. E aí, a estrutura era propostas curriculares de história, a questão da cidadania, e o significado da cidadania nos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais. E aí, no segundo, que é do mesmo autor, mas foi escrito 7 anos depois, tá vendo? Então eu acho que ele revisita isso que ele escreveu, mas ele escreve de uma outra forma, trazendo novas questões, né? Então, disputas em torno do que ensinar tem a ver com esse livro, com esse texto anterior, propostas curriculares da história, tá vendo? Então eu achei que tinha a ver, e o significado da cidadania dos PCNs. Então, era parecido, mas teve uma modificação, foi reescrito, né, 7 anos depois. Então, foi muito legal eu ter lido os dois. Aqui mais aulas de história. Aqui eu já escrevi um pouco mais. Aqui a estrutura de novo. E foi isso, e foi acontecendo esse caderno. Ele basicamente serviu, e vocês estão vendo aqui o quê? Uma forma muito simples, né? Tinha uma caneta cinza, que eu peguei de base o tempo inteiro, e eu peguei uma caneta amarela, esses amarelos bem simples também. Acho que talvez a parte do meu material mais caro foi a caneta, que tem o valor do livro, né? R$5, porque é uma Bismarck. Se fosse de outras marcas que a gente vê por aí, né? Esse tipo de caneta poderia ter saído até mais caro, 10, 15 reais, enfim. Então foi uma caneta de 5 conto, um caderno também desse valor, um marcador de texto que deve ter sido 2 ou 3 reais, e dá pra dar conta disso tudo, né? Mesmo a folha sendo fininha, então eu optei por fazer sempre de um lado só, porque eu fui criando, né, aos poucos. Então primeiro eu coloquei todas as autorias e os títulos, depois à medida que eu fui lendo, né, do 1 até o 16, à medida que eu fui lendo, eu fui trazendo essa estrutura, e à medida então que eu ia identificando qual que era o resumo, que eu lia, que eu entendia aquilo que eu tinha feito, né, que eu tinha lido, eu vinha aqui e escrevia. Esse aqui, por exemplo, não tem estrutura nenhuma, tem texto que não tem essa divisão dentro dele, e eu acho mais difícil de poder acompanhar, mas acontece. E aí eu só identifico aqui as palavras-chave, então comecei até a criar um símbolo, né, que a gente usa lá, as keys do Bullet Journal. Aqui eu achei importante, além da estrutura, né, se tem algum tipo de material complementar, então se são imagens, se são figuras, se são gráficos, se são quadros, eu achei importante colocar, porque eu consegui acompanhar o desenvolvimento, né, argumentativo das autoras, que aí no caso são 2 mulheres, quando eu fui identificando os gráficos, quando eu fui compreendendo os dois. Inclusive eu tô lendo um texto que depois eu vou compartilhar com vocês, sobre esse ensino, né, autodirigido, didático,
didático. Enfim, essa coisa da gente estudar pela gente mesmo, a gente precisa identificar primeiro o todo, depois a gente vai percebendo as partes, para depois a gente criar uma nova compreensão do todo a partir das partes, né? Então, para mim, foi muito importante, relevante para esse texto, que ele é longuíssimo, um dos maiores, eu enumerar esses 8 gráficos e identificar a relação entre eles, esse passo a passo, para então eu conseguir entender a argumentação que elas trazem, né? Então, só para você ter uma ideia dos gráficos, né? Então, os livros inscritos aprovados, coleções por editora em 2 anos diferentes, desempenho dessas coleções, a perspectiva, né, do ensino da história, se é global, se é procedimental, se é acontecimental, aprendizagem, quais que são essas perspectivas, né, se informativa ou cognitivista, então se ela é externa, né, se ela parte de fora para dentro, ou se ela pede, né, do interno para o externo, a perspectiva programática, se é integrada, se é nacional, se é temática, e a relação com a historiografia, se é uma visão tradicional, eclética ou renovada. E aí, com isso, inclusive, eu fui identificando esses pontos que ela trabalhou no texto, que ela começa a falar sobre o mercado editorial e sobre essas coleções, depois ela vem falar como que a gente pode entender esse ensino, né? Se a gente vai entendendo a partir de acontecimentos, que era a história que era cobrada um tempo atrás, se a gente pega essa ideia de global, né, das histórias relacionadas, ou se tem mais a ver com um procedimental, um fazer histórico, uma discussão, né, um diálogo de como que aquilo foi construído e vai sendo construído à medida que a gente vai lendo, vivendo, enfim. Então, então depois as perspectivas, né, de aprendizagem, do programa, do conteúdo, e como que se relaciona com os estudos que são feitos, né, na faculdade, que a gente chama de historiografia, que seria o estudo da escrita da história. E aí, sim, eu consegui entender esse texto de muitas e muitas páginas. Aqui já dá pra ver que tava acabando o tempo, né, gente? Eu li, consegui, mas não consegui fazer toda a estrutura. Eu tava com medo de cansar minha mão. Então, na sexta-feira eu descobri que eu ia fazer a prova na segunda-feira. Eu fui atrás dos textos físicos para imprimir, fui lendo os que eu não tinha lido, inclusive no tablet, fui marcando lá. E aí, a partir de sábado e domingo, né, no meio do festival, eu tava lendo, chegava em casa de manhã, acordava mais cedo pra conseguir fazer essas partes aqui. E na segunda de manhã, inclusive, eu tava finalizando essa parte, porque eu identifiquei que era muito importante eu fazer isso. E na segunda tarde, às 2 horas da tarde, era a minha prova. E aí eu fiquei com medo de cansar muito a minha mão, que seria uma prova escrita, então aqui eu parei, mas eu li esse texto 15, eu também li esse texto 16, que não tá aqui, inclusive acho que eu vou fazer isso, vou terminar de fazer essa estrutura, porque inclusive é uma ótima forma de voltar, uma sugestão que eu faço pra você, se tá estudando texto da faculdade, texto até da escola mesmo, livro que você tá vendo, só com isso aqui, né, é tão básico, depois você pode, né, deixar espaço pra você escrever mais, o que você entendeu, se relacionou com algum outro texto, mas isso aqui é como se fossem fichas, assim, né, pra você identificar. Então, com pouco aqui, né, escrito, perto da quantidade de páginas que eles são feitos, né, tem muito pouco escrito e eu consigo identificar, eu consigo lembrar o que foi implementado. E aí, um pouquinho antes, né, da prova, 1 hora da tarde, eu só reli isso aqui e me voltou o texto, tudo aquilo que estava sendo dito. Então, é uma ótima forma de a gente identificar, porque às vezes a gente perde esse texto, é muito grande, né, ele é muito pesado, ocupa muito espaço, pra vocês verem, né? Aqui eu acho que só tem 3 ou 4 textos, mas é muito espaço. Esse aqui, no caso, ele tá escrito... Esse aqui é muito legal, gente. É o Iclis, do Obriga História. Ele fala, né, sobre o uso do YouTube e do podcast. Esse aqui é a relação do livro com o Estado. Então, pra vocês verem como que eu vou marcando também, né? Então, no caso, eu fui lendo de caneta vermelha. Cada um eu li de uma cor de caneta pra não acabar com as minhas canetas. E aí depois eu só trazia, né, com marcador amarelo aquilo que era mais relevante daquilo que estava sendo dito. Então, às vezes são assuntos, né, exemplos que não fazem sentido para aquele meu objetivo. Então, aqui já estava um pouco mais, porque ele, né, traz algumas coisas pra gente entender. Aqui, ó, eram 2. Esse aqui eu nem cheguei a ler, porque eu vi que ele tá trabalhando uma questão do livro didático que já tinha sido apresentado em outros 2 ou 3 textos. Então, a gente, inclusive, vai relacionando, né, como que eles dialogam entre si.
Aqui já tem um pouco mais de marcação, aqui eu usei a caneta verde, esse aqui eu já mostrei pra vocês, né? Então, transformar esse bolo de palavras aqui em palavras bem diretivas, né, pode ajudar bastante. Então, eu escrevi aqui, eu identifiquei que era muito importante, inclusive tem a ver com a pesquisa da professora. Também isso é outra coisa, né, além de você observar esses pontos que são sugeridos, né, no programa de ensino, no plano de ensino que ela entrega pra gente, também identificar quais que são as outras disciplinas que essa pessoa oferece, o que ela pesquisa, dá pra ter uma ideia por onde que ela vai passar. Então eu deixei esse espaço aqui para escrever o 16, o 17 e o 18. Ainda vão ficar algumas páginas, olha, não cheguei nem no meio do caderno, mas já foi de grande valia, esses R$5 foram muito bem investidos. Só para vocês verem como que a gente pode aplicar, então, o caderno não precisa ser caro, ele pode ser acessível, a forma como a gente estrutura é legal. Eu quero fazer ainda um index aqui, no caso vai ser índice mesmo, porque vai ser no final, porque as primeiras páginas estão cheias, né, dessa listagem de qual que é o texto e tal, que nada mais é do que o programa da disciplina, né, então eu devo imprimir ele e colar. Eu já mostrei isso em outros cadernos da faculdade pra vocês, mas eu peguei aqui só pra vocês verem como que esse plano ele sempre tá presente, como que isso me ajuda bastante. Esse eu já fiz um folhear desse caderno aqui, ele foi da UFV, começou, e aí depois veio a pandemia, né, então atrapalhou o meio. Então eu colo, tá vendo, esses planos de ensino que eles entregam pra gente, de uma forma que eu consiga ler. Então eu dobro, geralmente, tá vendo? Vem escrito quais que são esses títulos que a gente vai trabalhar. Se no ensino, né, básico e no ensino médio a gente lê livros didáticos, na graduação, né, no ensino superior, a gente vai lendo trechos, né, de autores. Então diferentes livros, artigos, capítulos de livros. Então eu acho importante ter isso aqui tudo anotado. No caso eu pus até um mapinha dos Estados Unidos, que a gente estava trabalhando, né, essa América do Norte. Então, aqui vocês viram, né, que no caso, eu só colei. Esse aqui do segundo semestre, que também tava por aqui, eu também colei, porque eu gosto de ter esse material. E se eu não anoto aqui, a chance de eu perder, ela é gigantesca. E aí, a partir de algum momento, eu acho que aqui já tem. Além de ficar colando, eu falei assim, se eu escrever com as minhas palavras, isso aqui eu tenho certeza que tem, folhear. Aí eu faço isso aqui, tá vendo? Então, sempre de um lado eu faço esse resumo, né? Essa sintetização desse papel que foi entregue. E do outro lado eu vou listando quais que foram os títulos e quais os dias que a gente trabalhou. Cada um deles é mais fácil de acompanhar. Aqui, no caso, eu nem senti necessidade de diminuir, né, de relacionar, que só com esses dois escritos aqui eu já identifiquei o que ele queria que a gente trabalhasse e fui anotando então. Esse aqui também, tá vendo? Quais que são as unidades, os capítulos, e fui anotando. E também, geralmente, nesse caso ali não deu tempo, né? Mas eu gosto de deixar uma página para os conceitos. Então, os conceitos que são trabalhados, quais que são essas teorias, essas palavras-chave, e vou aqui escrevendo, vou marcando qual que é a cor da disciplina. Então, cada disciplina, por vez, tem uma cor diferente, eu consigo identificar. Aqui muda a cor, porque no meio do caderno, acabou o semestre, começou outro, tá vendo? E aí mudam as cores, então, pra eu conseguir identificar diferente. E também aqui da mesma forma, ó, as emendas, quais que são os objetivos e colo quais que são esses textos, quais que são esses títulos, pra conseguir identificar e acompanhar mais fácil aquilo que vai sendo oferecido pra mim. Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês a identificar uma sugestão, inclusive de colocar em prática esses estudos, né, autogeridos, enfim, pode ser uma estrutura, principalmente aí agora que eu acho que as pessoas da faculdade, pelo menos, estão na reta final, né, pode ser útil, é algo que gastou muito pouco tempo, gastou um pouquinho mais da escrita da mão, mas eu acho que escrever à mão faz, no meu caso, faz eu entender melhor, captar melhor aquilo que está sendo apontado, e é por isso que geralmente eu opto por isso. Da mesma forma que aqui né, nas lombadas eu identifiquei, então, o que é sobre a faculdade. Aqui provavelmente, ou aqui do lado, eu não sei se vai caber, eu vou colocar aqui o estudo para suficiência também. Então é isso, espero que tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo.